Boa noite. Boa noite. Pessoal, a gente tá aguardando só uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando. Eu já tô enviando o convite pra nossa participante. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Michele. Tudo Boa noite para todo bom? mundo. Ótimo. Gente, boa noite a todos que estão entrando aqui. A gente atrasa um pouquinho aí, mas faz parte aí desse mundo da tecnologia, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né, não, Dani? Sempre tem alguns perrengues antes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, já é a segunda live que a gente está promovendo nesse mês, um mês muito especial, que é o mês de conscientização do autismo. E hoje nós trouxemos uma profissional que há muito já queria ter trazido, que é de suma importância no tratamento, que é uma terapeuta ocupacional, a doutora Daniele Zaparoli, que está aqui com a gente. De antemão, agradeço muito, Dani, você ter aceito o nosso convite aqui com o nosso projeto social do Nael, que é o nosso personagem autista. Muito obrigada, seja bem-vinda. Deixa eu só trocar o fone, porque alguém está dizendo que o som está ruim. Está ruim para você? Não, aqui pra mim eu tô ouvindo direitinho. Agora o seu eu tô achando um pouquinho baixo, realmente. Então, deixa eu colocar o meu fone normal mesmo. Tá vendo? A gente compra as coisas com tecnologia para ficar mais. Pessoal, qualquer coisa, manda um feedback aqui nos comentários, da questão do áudio, quem é que tá bom, quem é que não tá, se tá baixo, se não tá, pra gente poder ir tendo uma noção Vai e ir funcionar. ajustando. Dani, agora ficou ótimo o teu áudio, pelo menos aqui pra mim. Pronto? Tá ótimo. O pessoal não falou Eu me sinto mais nada, seguro com as acredito. coisas mais velhas. Eu faço sem fone, você acredita? É mesmo. Mas eu não confio muito não no fone do meu iPhone. Se bem que o meu iPhone é bom, mas vai. Vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui. Já dei as boas-vindas para a doutora Daniele, que eu já posso chamar de Dani, tá? Com licença, obrigada. E aí, gente, a gente vai bater um papo aqui sobre terapia ocupacional, voltado realmente para o pessoal que tem aí o transtorno do espectro autista, tá certo? Muito obrigada pela presença de todos, boa noite. Vou me apresentar rápido, depois vou apresentar a doutora Daniele, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Michelle, sou responsável aqui pelo marketing da Nobre. E a doutora Daniele Zaparoli, nossa convidada especial que está aqui com a gente. Ela é terapeuta ocupacional, diretora da Integris, fundadora da Certificação Brasileira em Integração Sensorial, terapeuta ocupacional lá do CIAD, da Assembleia Legislativa aqui do Ceará, e especialista na modalidade de residência em saúde mental e desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito Obrigada. obrigada por estar aqui com a gente. Eu que E para a agradeço gente. demais a oportunidade e quero dar boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Espero contribuir com informações importantes. Com certeza. Esse, inclusive, é o nosso objetivo com o nosso Nael. Quando a gente começou, Dani, eu gosto muito de falar isso aqui nas lives, com o pessoal que vem participar aqui com a gente. Eu não imaginava realmente que a gente ia ter esse alcance. Foi um público muito novo, com demandas novas, e assim, é um trabalho social muito legal. Todas as pessoas que vêm aqui com a gente para falar, para bater um papo, às vezes para fazer um post de conteúdo, são pessoas que estão muito dispostas, até porque são profissionais que trabalham e eles, mais que ninguém, percebem a necessidade das famílias, de informação por parte de todos, né, de sociedade em geral. Então, todo mundo se engajou muito no nosso projeto. E para a gente isso é um motivo de muita satisfação, sem dúvida.
Eu já vi até que o Rodrigo tá aqui, ó. O Rodrigo já participou com a gente Eu também. sei. Gente, Eu, pra gente. eu quero Desculpa, Lúdia. só para iniciar. Hoje é aniversário dos meus irmãos mais velhos, meus padrinhos, e que muito me orgulham e me influenciam. E sou muito grata pela vida deles, queria dizer isso, que é a Ana Irene e o Marcos Vinícius, né, que você conhece, são, são pessoas que têm são taurinos também, assim como eu, mas são pessoas que me inspiram muito na questão de estar sempre olhando para o futuro, estar sempre olhando para frente, querendo sempre mais, não se conformando com as coisas que estão ruins e sempre buscando o melhor para a vida e para a vida do outro também. Então, feliz aniversário para os dois, se estiverem me assistindo. Amo os dois e vida longa e muito próspera. Nossos parabéns também aqui da Nobra, um dia muito especial. A Dani tá aqui com a gente no dia do aniversário dos irmãos, não é não, Dani? É sim. Gente, para a gente começar o nosso bate-papo, eu e a Dani, assim, a gente montou um roteiro com as principais perguntas que a gente recebe, acredito que até a Dani, até porque são perguntas mais, assim, gerais, né? A gente sempre começa com o geral, o pessoal que tiver dúvida pode ir mandando, oportunamente eu vou falando aqui para a Dani e a gente vai dando sequência, tá? Dani, eu sei que a terapia ocupacional é, por exemplo, diferente da musicoterapia, quando eu trouxe o Rodrigo, que eu pedi para ele falar um pouco, né? Assim, a terapia ocupacional já é mais difundida, é mais conhecida, até porque ela serve para várias outras áreas, não necessariamente o autismo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da questão da terapia ocupacional voltada realmente para as pessoas com TEA, né? Que tem ali, por exemplo, quais os benefícios, quais são as áreas que vão ser mais estimuladas, de até experiências que você já teve, para você partilhar um pouco isso com a gente, por favor. Certo. Falar de terapia ocupacional é, para mim, meu orgulho maior, né? Eu sou formada há 21 anos. E primeiro eu tenho que falar sobre terapia ocupacional, né? O Claro. que é a terapia ocupacional? A terapia ocupacional é uma área da saúde, uma ciência, que a especificidade da terapia ocupacional é a ocupação humana. É que a gente consiga, através de uma reabilitação, que eu coloco entre aspas, que a gente pode trabalhar de forma preventiva e também trabalhar de forma em reabilitação, né? Quando já há algum dano, de alguma forma. E a gente trabalha a terapia ocupacional, o objetivo da terapia ocupacional é que o indivíduo seja o mais independente, tenha a maior autonomia possível. Então, com as crianças com autismo, não é diferente. Então, se a gente trabalha com ocupação humana, a gente trabalha com a principal ocupação humana da criança, que é o brincar. Então, muitas vezes a gente escuta e até eu brinco, mas eu explico que é uma brincadeira séria. É uma brincadeira que antes dessa brincadeira é feita uma análise de atividade, uma avaliação minuciosa de cada criança, o que cada criança tem de demanda, para poder traçar um plano terapêutico e dentro desse plano terapêutico o nosso principal meio, recurso é brincar. Então, assim, é uma brincadeira séria. Eu vi algumas atividades, eu vi, inclusive, ainda vai falar do perfil da Integris e o pessoal, a gente vai oportunamente falar, porque é muito interessante todo mundo aqui conhecer, para quem não já conhece. Eu vi que tem atividades com barril,
com túnel, com pintura, atenção compartilhada? Então, eu queria aproveitar a oportunidade, assim, porque na área do transtorno do espectro autista, né, uma das principais abordagens que a terapia ocupacional usa, que a gente usa, que eu uso, é a integração sensorial, tá? Mas não é a única abordagem, não. Na verdade, eu digo que a gente tem um arsenal, a gente precisa de uma caixa, vamos dizer assim, uma caixa que a gente possa se basear teoricamente para a gente traçar os nossos objetivos e metas, entende? Sim. E atualmente, como se está falando muito na integração sensorial, está se confundindo muito a integração sensorial com terapia ocupacional. Em primeiro lugar, nós somos terapeutas ocupacionais. E dentro do atendimento, a gente pode sim se disponibilizar, dependendo da demanda da criança, de outras abordagens. Sim. Pergunta. Dani, e me diz uma Eu coisa. estou tentando falar de uma forma o menos técnico possível, Sim. porque eu sei que tem mães que estão assistindo, que devem estar assistindo, e é muito importante. Tem umas informações bastante importantes. Falando em mães, uma pergunta que eu recebi aqui, quando eu falei que vinha o terapeuta ocupacional. As mães às vezes perguntam assim, como eu sei que a minha criança, isso colocando assim, diante de um diagnóstico cedo, né? Vamos supor, não, já tem aquele diagnóstico e tal. E às vezes a gente sabe que existe o diagnóstico tardio, mas assim, como eu sei que a minha criança precisa fazer terapia ocupacional? A partir de qual idade, por exemplo? Já consigo identificar qual idade já posso levar? Eu vou falar não só da terapia ocupacional, nesse sentido, mas de uma perspectiva de um atendimento, de um olhar interdisciplinar, que são que faz parte, né? O neuropediatra, o pediatra, o próprio pediatra, né? O neuropediatra, a escola, que é o ambiente da criança, né? Um contexto escolar é muito importante. Os outros profissionais, fonoaudiólogo, psicólogo, que mais, meu Deus do céu? A fisioterapia é importante para a criança com autismo, né? Primeiro de tudo, ressaltar que o autismo não é uma doença, é uma condição, tá? Então, se nasce autista e é autista para sempre, tá? Então, quando é que a gente pode começar a procurar profissionais do desenvolvimento infantil? Não só terapeuta ocupacional, mas também pode ser um outro profissional, um profissional com expertise, com olhar para o desenvolvimento infantil e transtornos do neurodesenvolvimento. Então, quando que pode procurar um terapeuta ocupacional? Você observar que a sua criança, a gente pode pensar bebezinho, tá? Bebezinho que está nos seus primeiros meses de vida, não olha para a mãe, desvia o olhar, né? Isso já a movimentação espontânea da criança. É claro que fica difícil para a mãe ver questões sutis. Então, é muito importante que seja bem acompanhado desde o início, um bom médico, um bom pediatra, um bom neuropediatra, tá? E aí a gente vai pensar no desenvolvimento dessa criança. No desenvolvimento dessa criança. A criança, ela vai engatinhar, primeiro ela vai sentar, né? Depois ela vai engatinhar. E aí toda mãe é curiosa e vai hoje no Google, né? E vê O doutor o Google, né? Como o pessoal fala. doutor Google. E vê que as etapas, a idade cronológica que mais ou menos aquela criança deve estar sentando, deve estar engatinhando, né?
Uhum. e emitindo os primeiros sons, emitindo as primeiras palavrinhas, observar o sentar da criança, né? Uma criança com autismo, ela tende a sentar em W, né? Sentar em W, andar na ponta do pé. Nos primeiros anos de vida, no primeiro, no segundo ano, a criança já está andando. Se você chama pelo nome da criança, Fulano, Pedro, ele não te olha, isso já é um sinal, né? Tá brincando, gosta de brincar sozinho, gosta de brincar somente com uma coisa só, né? Que a gente chama de hiperfoco. Isso a criança ela já vai dando esses sinais já bem pequenos. Não é lá à tarde, não. Entendeu? É isso que a gente está discutindo muito. O pessoal fala, epidemia de autismo. Não, a gente está tendo uma epidemia de informação que a gente está conseguindo trazer para o atendimento precocemente. Então, a criança que você chama, criança com 2 anos, você chama, Pedro, Pedro, ô Pedro, vem aqui com a mamãe. Ele não te olha, isso já é um sinal, né? A criança que, como eu falei, anda na ponta do pé, a criança que tende a brincar sozinho, não buscar o outro, outra criança, o par, Questão da né? socialidade, né? A questão do atraso da linguagem, né? A gente espera que uma criança com 2 anos e 4 meses já esteja completando frases, né? Então é muito importante os pais ficarem atentos a isso. E muitas outras coisas. O principal mesmo é a comunicação, né? Que é o atraso da linguagem. A questão da socialização, como eu falei, né? Eles tendem a brincar sozinhos. Às vezes não vou dizer engraçado, não vou usar essa palavra, não. Às vezes você vai abraçar a criança com 2, 3 anos, ela vira de costa. Ela vai pede um abraço, ela vira de costa. Então, e aí tem as questões sensoriais, né? Por isso que está muito divulgado e também muito importante, a gente conseguiu com muita, mostrando, né, os artigos científicos, a questão da importância da terapia de integração sensorial. Porque 90% das crianças com autismo apresentam alguma dificuldade do processamento sensorial. Tem crianças que sentem mais, como eu acho que muita gente viu o depoimento da Giovanna Elba, né, sobre o filho dela, que ele não necessariamente para ter uma dificuldade do processamento sensorial, a criança tem autismo, não. Sim. Mas mais de 90%, segundo artigos científicos, mostram que mais de 90% das crianças com autismo têm alteração do processamento sensorial. Então, muitas sentem mais, outras sentem menos, né? E aí a gente tem que fazer uma avaliação bem criteriosa. Sim. E Dani, com relação, por exemplo, a mãe identificou, né? E aí teve todo esse diagnóstico, tá levando para essa questão dessa equipe multidisciplinar e tal. Mas em relação à terapia ocupacional em si, quais são assim, os principais benefícios, por exemplo, que ela pode vir a trazer para essa criança com o TEA, né? Eu acredito até que, a depender do nível, isso possa
ser mais acentuado, não é só o nível de suporte um, 2, 3, por exemplo. Isso, exatamente. E vai depender de cada um, né? Todos nós somos diferentes e também isso não é diferente com as pessoas com autismo. Cada um é diferente, né? Então, mas os maiores benefícios que a terapia ocupacional pode trazer, pode proporcionar para a criança ou adolescente ou o adulto, né, que pode ser diagnosticado tardiamente, é a questão da autonomia, da funcionalidade. Nós vamos trabalhar com técnicas, com abordagens para promover essa autonomia, essa funcionalidade. Porque veja só, no campo do processamento sensorial, vamos lá, o que é processamento sensorial? Processamento sensorial, ele, ele acontece no nosso cérebro. Eu vou falar de forma bem, tentar ser o mais Acessível. isso. É um processo neurológico que a gente recebe as informações, os estímulos do meio ambiente através dos nossos sentidos, o olfato, audição, paladar, visão, Sim. né? E a doutora Jean Aires se debruçou em mais dois, que é a propriocepção e o vestibular. E aí o cérebro recebe essas informações através dos sentidos e tem que integrar de forma que a gente consiga fazer uma tarefa. Como eu estou aqui conversando com você, eu estou com um monte de estímulo no meu meio ambiente, mas eu estou conseguindo me modular e dar uma resposta que a gente chama de resposta adaptativa, que é a funcionalidade do indivíduo, entendeu? Então, Uhum. desde o escrever, correr, dar uma cambalhota, para tudo isso, para dirigir, para qualquer função, a gente precisa ter um bom processamento sensorial. E aí, nesse caso, a terapia ocupacional entra, porque a terapia de integração sensorial é específica do terapeuta ocupacional, tá? Importante ressaltar. Compartilhar a teoria da integração sensorial é importante com os outros colegas, para que eles saibam a importância, né? Mas a avaliação e intervenção em integração sensorial é do terapeuta ocupacional. E aí a gente trabalha com função, com funcionalidade do indivíduo. Por isso que as atividades são muito variadas, né? Porque eu acredito que cada uma vai ser voltada justamente para... Demais, não tem receita de bolo, tá? Como a gente vê, às vezes eu fico muito zangada de ver colegas montando tipo receita de bolo mesmo, entendeu? Com atividades. Porque não é assim que funciona. Você tem que fazer uma avaliação muito criteriosa. A avaliação você não vai conseguir fazer num dia só da criança. E cada criança tem o seu perfil sensorial, tem as suas demandas, outras demandas, né? Não só sensoriais, mas outras demandas. E a gente tem que estar muito atento a isso, a individualidade. Né? Eu não vou usar um balanço, uma plataforma igual como eu uso para outra criança. Posso até usar, se eles tiverem talvez a mesma demanda, né? Eu posso usar, tá? Mas tem que saber o que está fazendo e o
por que que está fazendo. Porque senão não vai chegar ao que se espera, né? Que é a modulação da criança, que a criança consiga se modular e consiga ter funcionalidade, dar resposta, falando de forma técnica, dar uma resposta adaptativa. Dani, essa palavra que você falou, eu acho que ela resume muita coisa. Individualidade, né, para essa questão do autismo, porque de fato é muito particular. Eu converso, é muito interessante isso, assim, que eu converso com todos os profissionais que vêm aqui, porque não existe um padrão de características, né, assim, então tudo é muito, exatamente, particular, individual daquela criança. Por isso que eu acredito demais quando você fala, assim, que não existe essa receita de bolo, porque muitas pessoas só sabem trabalhar dessa forma, porque eu acredito que você faz uma avaliação minuciosa com aquela criança, como você disse, ela não é feita em um dia, né? Ela pressupõe várias sessões, digamos assim, para você, de acordo com a frequência que aquela criança vá para a terapia. Assim, eu não sei nem qual é a frequência semanal, queria que você falasse um pouco. E também, eu sei que essa questão do tempo do tratamento, né, da terapia, vai depender muito de caso a caso. Mas mais ou menos assim, crianças que você tratou, elas passaram quanto tempo? Muito tempo, muitos anos, pouco? Como é que funciona? Para não sobrecarregar, pensando também na sobrecarga da criança, né? Já que a gente está falando de criança, né? A gente não pode esquecer dos adultos que estão Sim, sim, aí claro. sendo diagnosticados, né? Uhum. E tá tendo até procura. Dani, quem é que atende adulto? Já é até um ponto aqui do roteiro. Então, a gente pensando que a pessoa com autismo tem muita sobrecarga, sente muita sobrecarga, sabe? Eles cansam mais de muitas tarefas, cansam mesmo. E aí chega a se desorganizar, ficar mal-humorado, não dormir direito, ficar irritado. Às vezes a criança tem um comportamento irritado, de choro, de se bater no chão. Às vezes não é. Aí a gente tem que ter um raciocínio clínico, né? O profissional tem que estar com esse raciocínio clínico bem aguçado para ver o que é que está acontecendo naquele momento, né? Então, pensando nisso, a gente orienta pelo menos 2 vezes na semana atendimentos de pelo menos 40 minutos. E porque assim, não é só terapia ocupacional. Vai precisar do fono, vai precisar do Rodrigo, do musicoterapeuta, né? A gente lá no CIAD, na Assembleia, a gente tem a oportunidade de atender de forma compartilhada. O que é isso? A gente tem a oportunidade de atender uma criança, 2 profissionais. Então, a gente troca muito. Isso é muito rico, né? Eu já atendi com o Uma Rodrigo. criança, dois profissionais, que legal. Eu não tinha conhecimento desse tipo de atendimento. Lá eu sou muito feliz de participar desse projeto. Espero que vá por muitos anos e que, na verdade, seja ampliado, né? Porque muitas crianças são beneficiadas. Lá Sim. existe essa possibilidade da gente atender de forma compartilhada com outro profissional, existe a possibilidade da criança ser atendida com outra criança para a gente trabalhar a questão da socialização, de como é que ele vai reagir, vai, né? E também as famílias são atendidas lá, que é muito importante. A gente tem psicólogos de família. Então, seria o ideal, né? E é isso. Deixei de falar alguma coisa? Você pergunta aí, porque eu vou falando.
Olha, eu gostei muito desse ponto que você trouxe. Eu realmente desconhecia. Eu não sabia que duas crianças podiam ser atendidas ao mesmo tempo para trabalhar a socialização e nem sabia essa questão dos dois profissionais. Achei muito legal. Fica mais Tem, dinâmico, né? inclusive na sala de terapia ocupacional, a nossa sala de terapia ocupacional do CIAD, ela é bem grande. É é um salão, é bem grande. E na terapia de integração sensorial, a gente pode sim colocar mais de uma criança dentro da sala. Porém, cada criança com o seu terapeuta. Não é um grupo terapêutico, tá? É cada Ah, criança com o seu terapeuta. Então, às vezes acontece de a gente deixar que a criança ajude o outro, entendeu? sim, Tudo de forma espontânea, né? E isso é muito legal. Não é que a gente vá, claro. não é que a gente vá, não é que a gente vá colocar o ideal, não é colocar 10 crianças com 10 terapeutas, claro. Lá a gente realmente a gente trabalha de forma criteriosa. São três terapeutas ocupacionais em cada turno. Está se pensando em ampliar, né? Mas por enquanto está assim. E cada uma com a sua criança. E aí a gente tem a possibilidade também de fazer trabalhos com outros profissionais. Por exemplo, tem uma criança que eu atendo junto com a fono. Tem uma criança que eu atendo junto com a fisioterapeuta. Entende? Então, assim, Sim, fica muito rico o atendimento, sem né? dúvidas. Já Dani, e tive. para os adultos que têm o diagnóstico tardio, como é que tá Ó, funcionando para eles que precisam a aí? gente tem que sensibilizar os políticos, né? Os nossos governantes, para pensarem nessa questão, porque eles estão crescendo, eles estão adolescendo. No CIAD existe um grupo para adolescentes, já, que é Sim. trabalhar da autonomia, eles são. Já teve um dia que eles foram no supermercado, aí leva um dinheirinho, vai dar um dinheirinho para eles vivenciarem essa realidade, né? Fora, fora setting terapêutico, fora aquele lugarzinho muito seguro, né? E, e, e assim, vai ser um desafio, é um grande desafio, porque a gente vê todas as clínicas, não conheço nenhuma ainda que esteja voltado para adultos. Ah, Eu recebi uma mensagem de uma colega, Dani, você atende adulto? Aí eu disse, não, não me negaria, mas é o tempo. Dani, inclusive a gente já recebeu uma pergunta aqui. Eu queria, até aproveitando essa pergunta, como fazer parte desse projeto? E eu queria, por favor, que tu falasse um pouquinho do CIAD também. Que eu acho que tem algumas pessoas aqui que desconhecem, sabe? Não sabem o que é. Então, o CIAD, ele nasceu como Mundo Azul, e aí a doutora Cristiane Leitão, que é a primeira dama da Assembleia, ela expandiu para CIAD. Por quê? Porque antes era só crianças com autismo. Agora é crianças com autismo e síndrome de Down, tá? Hum, Um centro inclusivo para o desenvolvimento infantil, CIAD. legal. E a gente conta com a equipe toda, tá?
O CIAD, ele atende crianças, parentes de servidores da Assembleia, mas também ele atende de servidores da Assembleia, ou de servidores desde o, o zelador a Sim, deputado, certo? certo. E, e também tem vagas para a comunidade. Porém, é por isso que já existe um projeto de ampliação. A gente só. Eu não posso falar porque eu não sou coordenadora, eu não tenho esses dados assim, numéricos, né, para dizer, mas já estão pensando na possibilidade da ampliação do CIAD, porque tem muitas pessoas procurando e É muita realmente demanda, né? Eu já ia dizer, com certeza. é muita Eu demanda, acredito. é muita Nas demanda mesmo. associações que a gente visita, todas a gente escuta a mesma coisa. Infelizmente, principalmente as associações, porque ali os profissionais estão voluntários. Então, assim, eles têm recursos limitados, de fato. Eles não têm como atender muitas crianças. E a lista de espera, muitas vezes, é enorme. É isso que nos preocupa. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas sem recurso, infelizmente, e que precisam, né? Assim, Com certeza, com certeza. Precisam demais e assim é, é um investimento alto, né? Você vê que uma criança precisa de e que não é exagero, ele precisa pelo menos de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, de psicólogo, um musicoterapeuta, aí entra a fisioterapia, entra o educador físico, extremamente importante. Atividade física para as crianças e pessoas com autismo é de extrema importância. Não somente para todo mundo é, né? Para eles ainda tem uma importância, um significado muito grande. Então, o profissional o educador físico, ele tem uma importância assim enorme. Nós temos, eu estou vendo ele aqui, professor Vicente, que trabalha lá com a gente e ele tem vários projetos maravilhosos na Beira-Mar, voluntário, tá? Gratuito. As pessoas vão lá, vão remar e que legal. se quiser ir, se eu não me engano, tem uns dias na semana e entre em contato com ele, o Vicente Cristino. Ele é... Certo. Doutor Vicente, provavelmente você entrará em contato com o senhor. ele é. Eu acho que ele seria uma excelente live. Eu conheço o Vicente há muitos anos, ele me ajudou no meu TCC. Você ter ideia. Bacana, viu? Olha, tem uma pessoa aqui falando, lá é muito maravilhoso, a equipe é excelente. Só gratidão por meu filho ser atendido no CIAD. Ai, que bacana. Quem é? Matias Doce de Panquecas. O Matias. A mãe do Matias. Dani, a gente Uma recebeu uma fofura. pergunta aqui também. Antes da gente passar para os próximos tópicos, eu queria fazer para não correr o risco de esquecer. A pergunta é a seguinte: o hiperfoco em falar da mesma coisa várias vezes pode estar relacionado ao autismo ou TDA ou TDAH também? O hiperfoco? Isso. Assim, o TDAH tem algumas características que podem confundir com o TEA. Mas assim, hiperfoco mesmo mais é um ponte, Característico, né? é um pontinho que a gente leva muito em consideração mais no TEA. Certo. Joia. Dani, falando do INSEAD, agora eu também queria que você falasse um pouquinho para a gente do Integres. O que é?
Quais são os cursos, quais são os atendimentos que oferece. Eu acho que muita gente, talvez que esteja aqui na live, não conhece e seria muito legal conhecer. Ah, a Integris é, é, é um dos sonhos da minha vida. Na verdade, eu comecei, assim que eu me formei, eu comecei a promover cursos. Eu abri uma empresa que era a Zaparoli e sempre organizei cursos. Eu ficava inquieta com falta de qualificação profissional, com a falta, né, de qualificação. Naquela época, se hoje ainda é muito no São Paulo, Sul, Sudeste, né, e para a gente buscar um curso bom de qualificação, imagina naquela época. Então, eu comecei a me entrei, já fui me engajando na associação de terapia ocupacional, no conselho e movimentando os cursos, né? E trazendo curso, sempre trazendo curso, sempre trazendo curso. E mesmo tendo emprego, mesmo atendendo, trabalhando, eu nunca deixei de organizar cursos. Em diversas, mais na área de desenvolvimento infantil mesmo. Sim. E aí, quando foi. Chegou um momento da minha vida que eu decidi abrir uma clínica, né? Insatisfeita com algumas coisas que eu via. E acho que teve uma época que eu disse assim, não, chegou a hora. E abri a clínica. E aí eu fiquei, Zaparoli? Não, vou pensar no nome mais que tenha mais característica com o que eu faço, né? E aí surgiu a palavra Integris, né? A gente foi pensar na logomarca e tudo. Eu Abrimos a clínica, adorei o nome, diga-se de passagem. abri a clínica e... Mas aí o que foi que aconteceu? Tava tudo indo bem, perfeito, né? Eu fazia atendimentos também sociais, mas aí veio quando eu ia fazer, com menos de 2 anos de clínica, gerindo trabalho, era sempre nessa coisa, né? Sempre terapeuta ocupacional e gestão. Terapeuta ocupacional e gestão e empreendendo, né? Sim. E aí veio a pandemia. Fecha tudo, lockdown total. E agora? Aí veio mais ainda, eu já tinha a ideia da certificação, de trazer, de tirar, de levar certificação em integração sensorial para outros lugares do Brasil, vendo que o Brasil é muito grande, né? E a gente só tinha a internacional. E aí eu comecei a trabalhar nessa ideia. Eu já tinha essa ideia. Eu já tinha provocado várias pessoas e aí ficou em stand-by, porque todo mundo achava que não ia dar certo. Ouvi muito isso. Não vai dar, Dani, não vai. Tem a internacional, não vai dar certo. Aí vai dar certo. Um dia vai. Aí é essas coisas, né? Eu acredito que chega a hora. E aí, durante a pandemia, pensando lá, pensando cá, pensando lá, pensando cá, trocando ideias, né, com os profissionais de referência no Brasil todo. E aí eu consegui sensibilizar, né, provocando muito a doutora Ana Irene, que é terapeuta ocupacional, doutora, como a Jean Aires, é terapeuta ocupacional, e doutora Jean Aires é a criadora da integração sensorial. E como a Jean Aires, ela é terapeuta ocupacional e doutora em psicologia. Ela é terapeuta ocupacional, psicóloga e doutora em psicologia, se eu não me engano. Se tiver, ela está assistindo, qualquer coisa ela me corrige. Mas, e aí ela é professora
dedicação exclusiva da universidade, ela é referência nacional e internacional, várias publicações, vários prêmios do Ministério de Tecnologia do Brasil, né? E aí eu provoquei muito ela, porque ela foi fundadora do curso de terapia ocupacional no Pará, na Universidade Estadual do Pará. E, e aí a gente conseguiu, eu consegui, de tanto provocar, eu consegui sensibilizar o reitor, né, a pró-reitora e a Universidade do Estado do Pará, de abraçar esse projeto, que é a certificação brasileira em integração sensorial, que é nossa, corpo docente todo brasileiro, de profissionais brasileiros, todos com mestrado e doutorado, a maioria tem doutorado. Nós temos no nosso corpo docente a maior referência da integração sensorial no Brasil, que fez toda a formação dela com a Jean Aires, que é a doutora Lívia Magalhães. Muita honra, muita gratidão por ela compor nosso corpo docente. É uma profissional que eu me inspiro demais pela generosidade, pela humildade com que ela leva essa abordagem. E hoje ela é professora emérita da UFMG. E aí que a certificação brasileira hoje é uma realidade, né? Nós seguimos todos os princípios rigorosamente da teoria de Ana de Aires. Nós temos critérios rigorosos de qualidade para formar realmente terapeutas ocupacionais que consigam avaliar e traçar um plano terapêutico de forma singular, né? E para isso, as aulas são presenciais, somente 40 alunos por turma. As aulas são todas gravadas para que os alunos possam assistir depois. São 220 horas de aula. E nessas 220 horas que a gente ultrapassa o que orienta os estudos de Jean Aires, a gente oferece um módulo de integração sensorial combinado ao conceito neuroevolutivo Bobat, que é extremamente rico. Extremamente rico. E a cada final de curso, os alunos eles fazem uma equipe e eles entregam um artigo científico. É mais uma responsabilidade da certificação brasileira de integração sensorial estar incentivando a pesquisa brasileira em terapia ocupacional e integração sensorial, porque a gente precisa se fortalecer. Demais. E aí no final de cada turma é feito, né, é publicado um e-book com todos os rigores das leis acadêmicas. ISBN, que são muitas, né? Diga-se de passagem. São muitas. ISBN, agora que é o DOI, né, que é o digital. E que mais, meu Deus? E é isso, a gente já entregou, já publicamos 3 e-books, já estamos indo para o 4º e-book. E aí a certificação, a organização da certificação, nós da organização da certificação, da Integres, né, contamos com professores, mestres que dão, e doutores que dão todo o apoio durante ao fazer desse artigo, na confecção do artigo. Porque parar para escrever é bem difícil, né? Assim, você parar para escrever, todo profissional tem uma... E aí a gente tem uma professora... Eu
vou dizer uma, porque eu acho que eu fico, é meio, elas vão ficar com ciúme, mas é um time fantástico. E assim, tem a Fátima Góes, que está terminando o doutorado, tem a Karina Montenegro, que elas amam pesquisa e a gente, durante a certificação, a gente faz aula online com os alunos para a orientação desse artigo. Dani, então a Integris, ela é mais voltada para essa questão da capacitação, ou ela também tem os atendimentos, por exemplo, particulares, para particulares que eu digo assim, para as crianças, adultos, enfim, que precisam de terapia ocupacional? Então, os atendimentos clínicos eu dei uma parada, né? Eu estou no CIAD, eu Sim, atendo sim. atualmente somente tia Dani, só atende no CIAD atualmente. Oi, pessoal, para quem tem essa dúvida, ela já está respondendo. Ela Mas, atualmente na não, parte clínica só no TIAD. atualmente, mas pode vir projeto aí pela frente. Vamos ver. E, porque assim, e aí a Integris demanda muito, né? Sim. Começou a demandar muito. E a gente tem, não posso nem deixar de ressaltar isso, essa parceria com a Universidade Estadual do Pará, nós já entregamos 2 salas de integração sensorial, parceria da Integris. Importante ressaltar que as crianças que são atendidas lá são crianças atendidas do SUS. Então, a gente tem esse compromisso social, tá? Legal. Né? E aí muita gente diz assim, Dani, por que tu levou para Belém? Primeiro, que foi quem eu consegui sensibilizar foi a Universidade do Estado do Pará, né? E a ideia do projeto era a primeira turma ser em Belém, porque, claro, Universidade Estadual do Pará. E a segunda turma ser em Fortaleza. Porém, a gente pegou a segunda onda. Na primeira turma, a gente pegou de cara a segunda onda da Covid. Aí o que foi que aconteceu? A gente teve que fazer de forma híbrida. Isso foi o que, na verdade, eu falo uma frase assim, que às vezes as coisas dão errado para o melhor acontecer, né? Aí, com a questão da segunda onda e a gente fazer de forma híbrida, a gente manteve a gravação das aulas. Entende? A gente Sim. tem o Miguel, que é o Super Mega Miguel, que filma e tá lá com a gente. E assim, os alunos adoram. Até porque ele é fantástico. Ele filma tudo, tudo, tudo. E aí eu nem sei se eu falei, porque é tanta coisa para falar, né? Mas a gente tem aulas práticas desde o primeiro módulo. Isso é muito bom, muito importante, fundamental, né? Aulas É práticas um diferencial grande. que os alunos eles podem tanto praticar entre eles, como também a gente tem os atendimentos com as crianças, né? E sempre é dado a devolutiva para os pais, para a família. Isso é muito Muito importante. importante. Esse feedback. Até para ir avaliando, né? E, Dani, é o seguinte, gente. Sei que a gente não sente o tempo passar, mas nós já estamos indo para quase 1 hora de live. Muita informação rica. Todas as lives que a gente faz aqui, eu deixo salvas, porque às vezes a pessoa está ocupada naquele momento e pode assistir depois, pode até assistir pausadamente enquanto vai fazendo suas atividades. Já me perguntaram se ia ficar Fica, gravada. todas que eu faço aqui ficam salvas. Mas, Dani, para a gente fechar esse bate-papo de hoje, eu queria salientar uma coisa assim que eu observo que é muito importante em todo e qualquer tratamento com um autista, que é a presença familiar. Eu queria que a gente fechasse assim isso, porque então
Eu percebo, às vezes, ao meu redor, né? Todos nós temos famílias, temos amigos, enfim, que os pais têm muita dificuldade de aceitar ali a dificuldade dos filhos, né? Dificuldade e Sim, dificuldade, acabei repetindo aqui a palavra. E não só relacionada ao TEA, qual toda e qualquer dificuldade. Eu percebo muito isso. Às vezes uma dificuldade de aprendizagem, enfim, de coisas mais leves a coisas mais maiores. Então, se às vezes para uma coisa mais leve, mais branda, existe uma dificuldade, você imagine para algo bem maior, né? Com abrangência maior. E eu queria que você salientasse isso, assim, dessa importância da participação ativa da família. Porque eu acho assim que se a família não estiver ali, infelizmente a coisa não tem um resultado como é para ser, positivo, né? O resultado esperado, digamos assim. claro. Por isso que eu acredito muito no trabalho do CIAD, que eu falei, né, que tem o atendimento para a família, mas depois de todos os atendimentos, nós damos um retorno para a mãe, não só a mãe que acompanha, não. A gente tem muitos pais que acompanham. E eu estou sempre muito perto das famílias que eu atendo. Conheço pelo nome, a gente troca o WhatsApp, entende? Porque, assim, faz parte, eu acho. Bom, eu não, muito pelo contrário, eu acho assim, claro, você respeitando o horário, né, Claro. das pessoas, não só do profissional, mas das pessoas e tudo. Mas, assim, eu tento me disponibilizar o máximo possível. Tanto que o meu trabalho de finalização da residência foi a importância da família no processo terapêutico. Porque Olha só, gente, se não. isso não foi combinado, viu? Só para dizer, foi coincidência a minha pergunta. Mas é porque assim, se a gente não tiver, se a gente não tiver a ajuda da família, o compromisso da família, a família acreditar e estar junto, jogar junto com a gente, né? As coisas emperram mesmo. Emperram. Olha, a gente, nós fizemos atendimento online. Foi um desafio enorme. Porque assim ficou todo mundo tenso. Meu Deus, será que vai dar? Era uma coisa nova, né? Será que vai dar certo? Olha, teve criança que evoluiu demais. No online, né? No online, porque a gente ia dando, eram os pais, a gente ia orientando os pais, olha, tá vendo que ele precisa aprender a imitar primeiro, para depois, sabe assim, sutilmente orientando as mães, porque às vezes assim, como não tem a visão do desenvolvimento infantil, né? As famílias às vezes querem muito a mais do que a criança pode dar, do que né? E aí assim, a gente diz assim, olha, para ele chegar a isso, ele tem que aprender isso primeiro, isso que é o básico. Vou dar o exemplo da imitação. A criança aprende por imitação. Nós aprendemos por imitação. A gente imita primeiro, o bebezinho, né? Vê, vai lá, imita, faz as argolinhas, aquelas coisas bem básicas. Tem que aprender por aí, tem que ser do básico. Às vezes tem que ser do básico. E aí a família tem que chegar junto e, e jogar junto com a gente, né? Ser sincero, falar o que acontece. Às vezes a gente percebe que a criança não está bem. Opa, pera lá. Oi, dona fulana. O que aconteceu? Fulano tá assim, hoje no atendimento ele ficou mais quietinho, ou ficou mais irritado. Tá acontecendo alguma coisa? Dormiu direito, entendeu? Tá com, pode ter uma dor de barriga que ele não saiba dizer, entendeu? Então, assim,
é muito importante o compartilhamento de informações com a família, e a gente está sempre junto. Com certeza. E a família Mas, precisa demais. A gente atende as crianças e atende eles também. Terapeuta de criança tem jeito não. É isso. com certeza, gente. Ai, Dani, olha, por mim eu queria ficar muito mais tempo aqui, é porque infelizmente o Instagram aqui não nos permite. Mas a gente fica aqui já com vários outros temas, outros assuntos para uma próxima live. Tenho certeza que o pessoal vai trazer mais dúvida, porque sempre tem. Se eu perdi alguma dúvida, pessoal, desculpe, é porque às vezes acaba ficando muita mensagem, muita gente entrando e vai subindo, e eu posso não ter conseguido anotar. Mas qualquer coisa pode mandar, né, Dani? No Instagram da Dani, pode mandar no direct que a gente responde. Enfim, nosso canal de Às vezes eu comunicação. demoro, mas respondo. Pois é, nosso canal de Porque comunicação tá aqui às aberto. vezes eu tô atendendo, né? Às vezes tem mãe que diz assim, Sim, você não me respondeu. Eu disse, olha, desculpa, eu estava atendendo. Se fosse seu filho, você gostaria que eu tivesse no WhatsApp ou no Instagram? claro, Né? A gente tem que estar, com certeza. a gente tem que estar ligadérrimo, e ainda mais numa sala que tem os equipamentos que a minha tem, aqueles equipamentos suspensos que parecem um parque de diversão. Todo mundo adora, até os adultos. Gente, fica aqui o nosso convite para quem entrou aqui pelo nosso, seguir a doutora Daniele Zaparoli. Dani, passei seu Instagram para o pessoal, como é que escreve Daniele com dois L's e ponto Zaparoli, é assim? Daniele, com dois L's, no final, ponto Zaparoli, só com um L. E eu não vou deixar de agradecer os mimos Ah, que eu recebi. Olha, esse lápis de jumbo que é extremamente importante no começo, né? Olha só. Não, eu adorei. Eu tô aqui, tô muito lisonjeada e parabenizar pela iniciativa, né? Depois a gente pode fazer uma live por que que veio esse personagem sim. com Sim. autismo, porque Tem eu achei muitos assuntos aí para serem tratados ainda. porque eu achei fantástico a ideia, uma forma de sensibilizar, de estar abrindo os olhos, né, das pessoas que a gente precisa abrir, que são os nossos governantes. A gente precisa muito de políticas públicas Sim. para esses meninos, para esses adultos, né? Já E, identificamos uma lacuna hoje aqui pela e, live, a, né? Que é essa questão dos adultos. e a gente tem que somar empresas, enfim, a gente não pode deixar o cuidado, né? Inclusive, Dani, eu quero ressaltar, falei para a doutora Georgia, que foi a fonte que veio falar aqui com a gente nesse mês também, que nós da Nobre estamos aqui de portas abertas. Tô doida para ir lá no CIAD para ver algum evento, alguma coisa. Quero muito conhecer os outros profissionais. A gente marca direitinho aí nos bastidores e depois apresenta para o pessoal o que é que a gente fez, Eu porque a até, união faz a força, né? exatamente, eu até enviei, né, sobre o post da live para a doutora Cristiane Leitão, né, que está à frente, os nossos coordenadores, que é a Saskia Paz, o Braulio, e aí tem toda uma equipe por os bastidores, né? Não são só os terapeutas, são todos. Claro. E assim, a doutora Cristiane Leitão, ela é fonoaudióloga, então ela sabe exatamente da necessidade. Por isso que ela já expandiu para a síndrome de Down. E tem toda uma sensibilidade pela questão, né? E eu acho que é olhar para frente e juntar forças que a gente vai conseguindo as coisas.
Se Deus quiser. E parabéns pela iniciativa mais uma vez. Fiquei muito feliz. Obrigada, Dani. Muito obrigada. A gente também agradece muito você ter vindo. Muito obrigada por ter trazido muita informação legal. Pessoal, falei agora há pouco, mas vi que muita gente entrou agora, já no final. Essa live vai ficar salva. Já já ela já está disponibilizada aqui, só o tempo de carregar. Tá bom? Desejar a todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença, obrigada pela participação, Dani. E nós vamos combinar e vamos ver para as próximas. Pode me chamar que eu sempre que eu posso, eu estou disponível. Obrigada. E agradeço demais a oportunidade de falar sobre esse tema. Demais mesmo. Não esquece de me colocar aí, de compartilhar comigo. Com certeza. Porque um monte de gente já me perguntou. O pessoal da certificação, os alunos, né? É bom que aqui atendeu todo mundo. Foi um pouco para cada. Então, menina, a gente tá com várias coisas, porque nós estamos promovendo, fica até nervosa, nós estamos promovendo o primeiro simpósio de integração sensorial do Brasil. Que vai ser em junho, todo online. Em junho, todo online, exatamente. Estou por dentro. Ainda vai ter um curso de raciocínio clínico e integração sensorial voltado ao tratamento da seletividade alimentar online também, agora em maio. Então é muita coisa. Aí essas pessoas, né, todas, Dani, vai ficar gravado porque vou estar trabalhando, mas eu quero ver, eu quero assistir. Aí vai ficar assim. Pessoal, qualquer dúvida desses cursos, são muita oportunidade boa e para capacitação, principalmente. Vão lá no Instagram da Dani, vão no Instagram da Integ. A gente vai fazendo. O canal aqui é bem acessível, é direto e acessível, não é não, Dani? É, sim. E é isso, gente. Uma boa noite agora. Vamos nos falando e anunciando as próximas, se Deus quiser, com mais assuntos. O pessoal pode mandar feedback. Muito obrigada pela presença. Vou fechando por aqui, que eu já tô com medo do Instagram nos derrubar. Boa noite. Pode contar comigo, viu, Michele? Beijo. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite para todo mundo. Obrigada.